E, assim, quando você era criança e aí convivendo numa realidade diferente dos seus colegas da escola, imagino que não era, né, todo mundo que tinha os pais que vieram de outro país, né, com 4 irmãos. Então, como que era, assim, na escola? Como que foi o teu período escolar até você decidir? E até queria saber se você sabia o que você queria ser, né, quando crescesse? Tipo, a mecânica, ela era um rolê, assim, que você falava… Desde pequena, eu gostava de mexer. Como que você queria ser antes, que talvez hoje não tenha nada a ver? Quando eu era criança, isso é muito engraçado, porque quando eu era criança eu assistia muito Bikman. E eu era apaixonada pelo Bikman. Então eu falava que eu queria ser cientista. E é muito engraçado, porque hoje, trabalhando com tecnologia, a gente mexe com ciência. Então, de alguma forma, aquele sonho de criança Ele se concretizou de um jeito diferente. De um jeito diferente, né? Não tem ali aquele copo de Becker, você não tá fazendo aqueles experimentos. Uhum. E aí eu era uma criança muito curiosa. E isso foi muito legal, porque os meus pais, eles deixavam, né, essa curiosidade aflorar. E aí eu gostava muito de assistir Bikman. Eu falava, nossa, eu vou fazer aqui vários experimentos. Aí via uns bichos, eu via detergente, misturava. Assim, eu era… Causava também, né? Eu fui uma criança que causei. Nossa, aproveitei bastante essa fase. E aí eu falei, nossa, gente, eu gosto dessa parte de ciências. Uhum. E aí, quando eu comecei na escola, eu gostava muito dessa parte de matemática, de fazer cálculo, essa coisa de mexer naqueles bloquinhos, sabe? Então, na escola também tinha os Legos, essas coisas. Então, isso foi me incentivando e eu gostava muito de fazer. E isso é uma raridade quando a gente pensa no ensino, porque eu estudei escola pública. Uhum. Quando a gente pensa no ensino público, ter esse tipo de brinquedo, esse tipo de acesso e ninguém me barrar assim, de tipo, não, você não pode brincar porque você é menina. Aí as pessoas acham que elas nem percebiam muito, porque eu também eu sou introvertida, então eu ficava quietinha. E eu ficava brincando, me divertia. E foi muito engraçado, porque quando eu tinha 13 anos, eu lembro até hoje disso, porque foi um momento muito marcante, assim, na minha vida. Eu queria muito, já estava pensando já em fazer faculdade, e eu sabia que para poder fazer faculdade, eu precisava estudar numa escola boa. E aí são 5 filhos, né? Então, imagina, não dá para estudar em escola particular. Uhum. E aí, eu descobri, né, por conta de uma veterana minha, que era uma menina que era um ano mais velha, e estudava na escola que eu estudava. Eu estava na 7ª, ela estava na 8ª série. Ela tinha passado num colégio técnico da Unicamp. E aí ela passou num curso de informática. E aí, assim, eu tinha 13 anos. Quando você pensa em informática, você pensa que ia ficar mexendo no Paint, né? Orkut. Fazendo desenho. Paint, o dia inteiro. Eu falei, nossa, eu acho que Estouro, é isso. Eu acho que vai ser esse o meu movimento. Eu vou fazer informática. Eu nem sabia o que era informática. E foi muito engraçado, assim, porque eu não sabia como ter muito acesso. E essa menina foi uma precursora, assim, na minha trajetória. Porque ela falou, olha, tem uns cursinhos que você faz a prova de bolsa e você consegue ter bolsa para poder você, de fato, ter desconto para poder se preparar para esses cursinhos, para esses colégios técnicos. Porque você concorre com pessoas que estudaram a vida inteira na escola particular. E eu estudei a vida inteira na escola pública. Então, como que fica essa realidade, né? Já sente ali a discrepância, né? E a diferença de oportunidades, né? Essa palavra. Muito. Diferença de oportunidades. Muito. Então, né, eu passei num cursinho, fiz esse cursinho preparatório junto com a 8ª série. Aí eu passei num colégio técnico da Unicamp. Aí… Informática. Mecânica. E aí foi muito engraçado, porque durante, né, esse cursinho, e foi muito legal porque foi me abrindo horizontes, assim, de formas de pensar e as possibilidades que de fato existiam. Porque eu fiquei com informática na cabeça, porque aquela menina falou que tinha um curso de informática. E eu nem sabia direito o que era o curso técnico de informática, eu só sabia que eu queria estudar no colégio do Unicamp, que eu ia passar na faculdade direto, né? Era a minha mentalidade na época. E aí, durante esse cursinho, eu fui aprendendo sobre, olha, tem vários cursos técnicos, esses cursos técnicos fazem isso, aí você vai entendendo um pouco sobre os cursos, você vai fazendo visitas técnicas para poder conhecer. E eu ouvi uma frase, quando eu estava na 8ª série, que falava, enquanto a indústria da transformação existir, a mecânica existirá. E aí, eu era mais nova, eu falava, nossa, eu quero fazer parte disso, né? Eu acho que vai ser muito legal. E aí eu decidi, mudei para fazer o curso técnico em mecânica. E aí os meus pais, nossa, mas filha, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eles, então vai. E o curso técnico, para mim, acho que explodiu minha cabeça. Uau! Em diversos aspectos.
E aí eu estudava em Limeira, então eu ia todo dia pra Limeira, Campinas, Limeira, todo dia. Nossa, é quanto tempo, assim, só pra galera ter uma noção? Olha, dá uma distância de 60 quilômetros, mas eu saía, tipo, 5h30 da manhã e chegava em casa umas 8 horas da noite. Nossa. Porque eu fazia o curso técnico e também o ensino médio, então os dois eram concomitantes. Então era bem cansativo, mas foi muito interessante, foi muito explodir a cabeça para poder ver várias possibilidades. E aí, eu passei no curso técnico em mecânica, eram 40 pessoas na minha turma, eu e mais 2 meninas, então 3 meninas no curso. Você fala, Jesus! E ainda tem o ensino médio, então assim, eram 6 cursos que existem ainda, né? Então entravam 240 alunos por ano, no período diurno, que era o meu período. E aí você via quase nenhuma pessoa negra. Era assim, você falava... Na sua sala tinham quantos? Nossa, olha, na minha sala, do técnico, acho que se tivesse 3, eram muitos. Eu lembro que era eu e a Amanda, nós 2 eu tinha certeza. Agora, de meninos, eu acho que não tinha nenhum. Não lembro, assim, é muito, muito bizarro, assim, eram pouquíssimas. Aí eu vejo foto daquela época, assim, você conta uns 15. Uma turma de 240, você fala, gente... Que acontece, né? E ali, durante aquele curso, assim, você vai vendo essas diferenças, né? Você fala, gente, isso daqui não tá normal não, né? O que tá acontecendo? E aí a gente olha, né, o recorte das pessoas que estavam. Então, tinha muitas pessoas que fizeram escola particular e passaram no colégio. Você vê essas discrepâncias acontecendo, né? E o curso técnico, para mim, explodiu minha cabeça. Eu amei o curso técnico. Eu falei, nossa, eu gostei muito disso. Eu quero ser mecânica, Vou fazer engenharia mecânica. E aí, eu fui fazer engenharia mecânica porque eu me apaixonei pelo técnico, assim, pelas possibilidades. Então, as matérias eram muito legais, eu gostava muito. Essa questão de você idealizar algo e, de fato, você conseguir construir algo e ver aquilo sendo pronto. Então... nós tínhamos alguns projetos que tínhamos que fazer desenhos de AutoCAD, SolidWorks, usando esses softwares, né, 2D e 3D. E aí depois você fazia a peça ali na fresa, no torno, sabe? Então você fala, nossa, que legal! Você vê nascendo no desenho e pegando forma, que legal. Exato. E aí eu fui fazer faculdade. E aí eu passei em algumas faculdades, universidades, e eu optei por fazer a Universidade Federal de Itajubá. Porque eu entrei no ano, inclusive, do centenário. Tem 10 anos que eu entrei na faculdade. Olha, que legal. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. E essa foi uma conquista muito legal. Porque, primeiro, eu tive essa mudança de estado. Foi um choque, né? Imagina-se com 18 para 19 anos mudando de estado, assim. E foi muito interessante. Mas ainda reforçou mais ainda aquela questão do ensino médio que eu tinha visto. Então, de você ver pouquíssimas pessoas negras, né? Então... Você foi morar sozinha em Minas? Morei em Minas. Morei em República. Ai, que delícia. Nossa, a República foi algo que me salvou. Porque durante a faculdade, eu fiz muita coisa, né? Assim, o custo de vida em Minas é um custo de vida que, querendo ou não, você mudar de estado... Tem um custo, né? Sim. E aí, durante a faculdade, eu fui fazendo vários projetos, várias coisas. Fiz iniciação científica, dei monitoria de disciplinas ali do ciclo básico. Então, geometria analítica, equações diferenciais, porque eu gostava bastante dessas coisas. E eu também precisava passar, né? Eu tinha uma meta de ficar 5 anos em Itajubá. Bem de exatas, né, pessoal? Vamos combinar que a pessoa é de exatas raiz aqui, ó. Pulsa no sangue. Nossa, raiz. E eu gostava muito, assim. E foi muito legal... Porque fazer iniciação científica, ter dado a monitoria, me possibilitou estudar umas coisas, sabe? Fazer uns cursos, ter acesso a algumas informações que eu não tinha. E eu falava, nossa, gente, que legal, eu preciso passar isso para as pessoas. E aí eu passava, assim, para os meus amigos. Eu fiz contato com várias pessoas da cidade, porque eu acreditava muito nessa questão que o meu papel como engenheira não era só fazer as matérias ali, aprender, ou fazer as atividades, né? Os projetos extracurriculares, que tinham muitos, eu fiz vários, assim. Mas como que eu consigo trazer melhorias na sociedade onde eu estou inserida? E aí, para poder trazer essas melhorias, eu precisava conhecer essa sociedade. Então, eu conheci muito a população itajubense. E, né, por ser uma universidade pública e ter a sociedade, né, a sociedade ao redor ali na universidade, tinha muito dessa cisão do tipo, os universitários, essa festa. Essa galera. E a gente foi quebrando isso aos poucos, né? Então...
A gente foi fazendo vários projetos com a comunidade negra. E foi muito legal, assim, foi começando vários movimentos ali para de fato trazer essa aproximação, para as pessoas elas verem que o espaço público ali da universidade também pertenciam a elas, sabe? Elas também poderiam acessar, elas precisavam também estar ali naquele ambiente. Porque senão as pessoas que estavam se formando ali ficavam 5 mais anos, às vezes, né? Porque a pessoa às vezes pode ficar mais tempo. Mas você fica 5 anos ali numa bolha, você não vê o que é a fazer sociedade. para além disso, né? Exato. E o teu curso de 5 anos, você conseguiu trabalhar nesse período? Como que era esse rolê aí de trampo? Eu fui trabalhando, né, no que as pessoas elas talvez considerem como subempregos. Então, eu fiz iniciação científica, tinha graninha da iniciação científica, dei monitoria, tinha graninha da monitoria. Então essas atividades elas eram remuneradas de uma certa forma. Sim. Os projetos extracurriculares não, mas essas atividades do tipo iniciação científica, aí tinha verba ali da FAPEMIG todo mês, R$400. A monitoria também, que eu tinha uma verba para receber para poder dar monitoria para os alunos. E aí, no meu último período, eu trabalhei numa lanchonete. Uau! E aí, foi muito legal, que era uma lanchonete, fazia parte de hambúrgueres, Rei Burgão, inclusive, lá em Itajubá. Muito boa. Nossa, tinha aqueles lanches enormes, assim. Já fiquei... Nossa, essa hora aqui, ó... Muito bons. E foi muito legal, porque o Rei Burgão me ajudou muito. E eu estava no meu último período da faculdade, eu estava fazendo iniciação científica, estava com as últimas matérias, e eu estava procurando estágio. E eu queria ter um período de dedicação total para o estágio, né? Então, eu acabei formando em 6 anos, dava para formar antes, mas porque eu queria ter 1 ano só de estágio. E aí, para poder, de fato, aprender e não ter preocupações com matérias e outras pontas que também acabam que influenciam ali durante o seu período de estágio. E como eu estava em Minas, eu estava em Itajubá, né, no sul de Minas... Se eu quisesse fazer estágio em São Paulo, se eu quisesse fazer estágio em Campinas, eu não poderia ter tanta matéria, né? Eu teria que fazer um malabarismo ali para eu conseguir fazer ambos. Então, eu falei, não, vou tentar não ter matérias, não ter mais nenhuma pendência e só fazer o estágio. Só ficar de boa para fazer o estágio, né? Exato. E aí, no meu último período, né, que foi o período que eu trabalhei na lanchonete, eu precisava do dinheiro da lanchonete para poder pagar os processos seletivos. Então, eu tinha que vir para São Paulo, né, para o estado de São Paulo para poder fazer. E aí era complicado o custo, né, da passagem de ônibus. E aí eu viajava de madrugada. Nossa, é um rolê, né? Nossa, e assim, saía da lanchonete, já deixava já a mala já pronta, já com as coisas para poder... Nossa, chegou, toma um banho... E já vai correndo para a rodoviária, pega o ônibus 1h30 da manhã para poder chegar aqui em São Paulo 5h30, 6 horas, sabe? E aí, de fato, pegar depois o transporte público aqui em São Paulo para poder me destinar ali, para poder fazer o processo seletivo. E aí foi assim. E você conseguiu estágio na área? Como que foi esse primeiro, vamos colocar assim, né? O primeiro estágio, o primeiro contato dentro da área de engenharia? Nossa, e eu considero, né, os meus colegas, eles até me consideravam uma pessoa ali de muita sorte, mas não foi sorte, porque eu tinha até me inscrito para mais de 100 processos seletivos e passei em 5. E aí eu consegui focar em um que era na parte de engenharia, que eu trabalhei na Whirlpool. Então eu comecei minha carreira CLT, de fato, na Whirlpool, com a parte de engenharia de produtos.